Vaginas envelhecem, assim como o resto do nosso corpo. E você sabia que elas também podem ser sedentárias, ainda que a sua frequência sexual esteja em alta? Pois é, precisamos suar a dita cuja de outras maneiras para conseguir o tônus do assoalho pélvico, um conjunto importantíssimo de músculos que circundam a vagina e sustentam órgãos como bexiga e útero. Eles estão diretamente relacionados, por exemplo, à nossa capacidade de segurar ou liberar o xixi, de ter mais e melhores orgasmos e até de conseguir apertar o pênis durante uma penetração. Seria isso pompoarismo? E o que é a fisioterapia pélvica? Os exercícios de Kegel? Conta pra gente como é que tá a sua ginástica íntima. Contrai, relaxa, solta e chega mais. Esse é o Preliminares Podcast, com conversas essenciais para o prazer. Olá, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, sexóloga, coordenadora do projeto Afrodite e psicanalista. Oi, eu sou Natália Jankiewicz, jornalista, educadora sexual e psicanalista. Então, Carol, vamos falar de pepeca boladona hoje? Vamos levar a pepeca pra academia. Diz pra gente um pouco como que é essa percepção das pessoas em relação à força, ao tônus da musculatura, porque eu, como sua paciente, atesto que você faz, de fato, ali durante o exame, você faz um teste, né, pra perceber como que tá a força ali. Então, o assoalho pélvico, que é esse conjunto de músculos que sustentam os órgãos pélvicos, né? Por isso que ele chama assoalho. Chão, né? É chão, exatamente. Eles são muito importantes para essa sustentação, para a força ali dessa musculatura. Então, sustentam os órgãos pélvicos, não deixa a bexiga e o reto caírem, né? Isso impacta diretamente na incontinência urinária e fecal também, em casos mais graves, mas também na força dessa musculatura, que aí, trazendo aqui para o nosso assunto, ajuda a mulher a ter mais prazer, né? Porque quando ela contrai essa musculatura, ela sente mais ali o pênis ou algum objeto que entra dentro da vagina, ela tem mais fricção, isso ajuda bastante nessa parte sexual também. Mas a gente precisa diferenciar muitas coisas, como, por exemplo, o pompoarismo, né? Porque as pessoas acham que isso é pompoarismo. O pompoarismo, ele foi criado na Tailândia, né? Que é aquela coisa de também cuspir bolinha de tênis de mesa. Eu já vi show lá em Amsterdã. Isso, exatamente. Ele é mais focado para o prazer masculino. Para, né, tipo, comprimir ali esse pênis e dar mais prazer pro homem, né? Eu acho que alguns devem até ficar com medo, né? Não, e você já viu que, assim, eu já vi no Instagram, TikTok, umas coisas tipo chupinhar, girar, contorcer. Eu falo, gente, se eu tivesse um pinto, eu não sei se eu botava ali, não. Eu também ia ficar com medo, exatamente. Então, é uma coisa focada no prazer, em dar prazer para o homem. Enquanto que a ginástica íntima, a fisioterapia pélvica, traz a coisa para si, para a própria mulher, né? Para que ela tenha saúde desses órgãos, sabe? Para que ela tenha continência urinária e para que ela fortaleça, para que ela também sinta mais prazer, ou então para aprender a relaxar, porque tem mulher que é muito contraída ali e tem dor, né? Ou seja, as duas coisas são ruins, né? Você contrair demais, a ponto de repente não conseguir ter um tipo de penetração, mas também estar relaxada ou solta, ou como as pessoas dizem por aí, a tal da vagina larga, também não vai favorecer nem o prazer, nem a saúde geral, né? Vamos mostrar, Carol, eu vou pedir, Gusta, bota aqui pra gente na tela, porque eu ainda acredito que assoalho pélvico seja um termo muito abstrato para a maioria das pessoas. Sim. Então, eu mesma fui ao longo desse processo, né, do estudo da sexualidade, que fui entender o que raios é esse assoalho pélvico e qual é a importância dele. Então, vamos mostrar na imagem para a gente entender quais são os órgãos que ele sustenta
E o que é esse trabalho ali dessa ginástica íntima pode reverberar e impactar positivamente nessa parte do corpo? Carol, mostra pra gente o que é essa imagem, assim. Então, o que é o assoalho pélvico ali? Aqui, na verdade, a gente tem a parte óssea da bacia, né? E os músculos que estão ali preenchendo esse vazio inferior, né? Da pelve. E estão ali contornando o orifício anal e o orifício genital. Então, eles dão sustentação Pro pessoal que não tá vendo a imagem agora, que de repente tá no carro ouvindo a gente, vamos postar lá no Instagram preliminares.pod, mas é como se fosse de fato uma teia de músculos, né? Isso. Que vai fazer essa rede e segurar lá os órgãos, então, que a gente tava comentando, né? Principalmente, você falou bexiga, intestino, útero. Isso. Tá. Principalmente eles. Então, quando a gente trabalha essa rede, faz com que essa rede fique mais forte, aí a gente consegue ter uma funcionalidade melhor desses órgãos, né? Isso. Nath, mas eu acho que a gente precisava aqui de uma especialista. O que sim, você eu não também acha? acho. Que você acha? Vamos chamar? Vamos chamar a Bianca Bispo, que é fisioterapeuta pélvica lá do Projeto Afrodite, uma querida que sabe muito bem sobre isso. Olá, Bianca, tudo bem? Muito prazer te ter aqui no Preliminares Podcast. A gente estava aqui conversando sobre a importância dos músculos do assoalho pélvico, eu mostrei uma foto explicando um pouco qual é a ação, né, a anatomia desses músculos. E eu queria primeiro te convidar para você falar do seu estudo. A Bianca acabou de defender o mestrado lá na Unifesp, falando sobre o uso terapêutico dos vibradores. Sensacional. Fala um pouquinho do seu estudo, Bianca, que foi muito interessante. Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite, Carol e Nath. Eu já falei diversas vezes para vocês o quanto eu adoro o podcast de vocês, né? Ainda mais para falar sobre esse tema tão importante, né? Então, o meu estudo de mestrado, eu fiz o uso da vibração, né, do vibrador, para tratamento de mulheres com dor na relação sexual, né? Na prática do fisioterapeuta, é muito comum a gente usar o vibrador para auxiliar a relaxar esse músculo, né? Mas tem poucos estudos que falam sobre isso, por isso a decisão de estudar a vibração. E aí, o que a gente achou nesse estudo, né? Então, sim, a vibração com o vibrador ajuda a relaxar o músculo desse assoalho pélvico, ajuda essa musculatura a ficar mais saudável, mas além de tudo, também ajuda a melhorar a lubrificação e principalmente o nosso principal achado ali, que foi como terapia, ele influencia positivamente no orgasmo, né? Então, eu fiz 2 grupos, o grupo que usou o vibrador teve, assim, um impacto muito bom no orgasmo, mesmo não usando o vibrador para esse fim. Quando você fala do usar o vibrador, você diz usar o vibrador para ter um orgasmo ou é uma aplicação da vibração e do vibrador ao redor da vagina ou é no clitóris especificamente? Como que é esse uso terapêutico? Nath, a gente não, no tratamento, a gente não aplica o vibrador direto no clitóris, não com esse objetivo de prazer, né? A gente aplica direto na musculatura, que fica ali ao redor do canal vaginal, né? Então, deixa aquela vibração ali fazer uma massagem, né? Uma dessensibilização na região. Bi, e eu queria você aí como especialista, né, em fisioterapia pélvica, pudesse falar um pouquinho para as mulheres e também para os homens que nos escutam, porque a gente sabe que o homem também pode fazer uso da fisioterapia pélvica. Quais são os objetivos, né? Toda mulher deveria fazer uma ginástica íntima. Fala um pouquinho da atuação aí da fisioterapia, por favor. Quando a gente fala nesse termo, Carol, ginástica íntima, para vocês terem noção, é o termo mais pesquisado no Google em relação à fisioterapia pélvica, né? É um termo que as pessoas procuram bastante.
A ginástica íntima, ela é diferente da fisioterapia pélvica, né? A fisioterapia pélvica, ela é uma área dentro da fisioterapia onde esse profissional ele vai atuar com a musculatura do assoalho pélvico, tratando disfunções, trazendo normalidade, né? Tanto para homens quanto para mulheres, né? A ginástica íntima, ela é uma prática, assim como a gente faz pilates, né? Assim como a gente faz outras coisas para o nosso corpo. E qual a diferença, né? O ideal é que você procure um fisioterapeuta para te orientar a fazer essa prática de maneira que você não se prejudique. Por quê? A grande maioria das mulheres, né, tem um dado de que 30 a 50% das mulheres não conseguem fazer a contração correta da musculatura do assoalho pélvico, né? E na internet a gente tem muitos cursos ensinando, só que não tem uma avaliação. Então a pessoa não sabe se ela está fazendo o correto, né? E se ela não está fazendo o correto, ela pode se prejudicar e causar uma disfunção. Então, sim, é muito importante, tem muitos benefícios a ginástica íntima. Então, vai melhorar a relação sexual, que é o que todo mundo quer saber, né? Ginástica íntima vai Pra quê? Pra melhorar? que essa ginástica íntima, né? Pra quê? Gente, o objetivo Exatamente. é esse, né? Deusa do Vai sexo. Eu ficar vou virar sabendo uma deusa do sexo aqui. isso, exatamente. Eu vou levar o cara à loucura, né? É isso que elas procuram. Mas na verdade não é só isso, né? É um conhecimento do seu corpo, né? É você saber quando contrair, quando relaxar, qual momento fazer, né? Então é só na relação que eu tenho que fazer isso, né? Então eu posso fazer em outros momentos para prevenir uma incontinência urinária, uma incontinência fecal. Então, essa é a diferença de você ter um profissional te orientando, né? E do que você fazer aí só por cursos online que nem sempre é o mais indicado para você. Bianca, eu acredito que fora dos grandes centros urbanos, até esse termo, né, fisioterapia pélvica, seja algo que as pessoas ainda não estão familiarizadas, né? Então, explica pra gente como que é. Eu marco uma consulta com um fisioterapeuta ou uma fisioterapeuta pélvica. Eu tenho que ficar pelada, é uma consulta como uma consulta ginecológica. O que que as pessoas buscam nessas consultas, ou seja, quais são as questões que mais chegam? Eu queria que você desenhasse mesmo, assim, desenhe um pouquinho pra gente o que é esse profissional e como que é a conduta ali. O que que faz É, ali, o que que ele né? faz, é. O que Porque que... para as pessoas não confundirem com terapia tântrica Tântrica, ou exato. acharem que pode ter algum tipo de Sacanagem. sacanagem. Fala pra gente. Acho que a Carol já deve ter explicado sobre o assoalho pélvico, mas só fazendo um adendo, acho que para ficar claro a atuação do fisioterapeuta pélvico, é importante a gente entender o assoalho pélvico, né? Então, o assoalho pélvico é uma musculatura, então é composto por músculos, ligamentos, que ficam ali ao redor da vagina, do ânus, da uretra, e tem a função de impedir que a gente tenha escape de urina, escape de fezes, né? Que permite que a gente tenha uma relação prazerosa. Então, quando tem uma função do assoalho pélvico que não está acontecendo corretamente, então, eu tenho escape de urina, eu tenho dor na relação, eu não consigo ter a penetração, essa pessoa vai procurar o fisioterapeuta pélvico. O fisioterapeuta, ele é formado em fisioterapia e ele realizou uma especialização para cuidar dessa região. A consulta é uma consulta como se fosse uma consulta médica. Então, você vai chegar, vai conversar com esse profissional, vai falar o que está acontecendo, o que está te incomodando. E, assim, como a Nath falou, poucas pessoas conhecem esse trabalho, né? Então, na consulta, eu gosto de explicar o que é assoalho pélvico, o que a gente está fazendo ali, o porquê que a fisioterapia pélvica vai melhorar, né, a disfunção. Aí, quando a gente está mais íntimo, a gente conversou bastante, a gente precisa passar para a nossa avaliação física, né? A avaliação física é entender como esse assoalho pélvico está se comportando, né? Então, vai ter um momento ali na consulta que vai ter um exame
da musculatura íntima ali da vagina, do ânus, se for necessário, né, no caso do homem, mas é tudo com muito profissionalismo, né? A paciente ela fica coberta o tempo todo. Eu tenho o hábito também de pedir para ela respirar, ficar tranquila e pegar um espelhinho para ela ir acompanhando. Então ela também vai se conhecendo, né? E é engraçado que no primeiro momento a fisioterapia, todo mundo tá super tímido, né? Mas chega no décimo atendimento, as pessoas já chegam tirando a roupa, eu falo, nossa, e o oi? Eu acho que você estabelece uma É. conexão com, Uhum. com o paciente de forma, às vezes, muito mais intensa e íntima do que com o ginecologista. Sim, porque é uma coisa da frequência, né? Exatamente, é um Uhum. tratamento, né? Você estabelece um vínculo. Uhum. E eu acho muito legal aí do trabalho que a Bianca faz, porque ela tá inserida dentro de um serviço de sexualidade, então ela associa também a parte de educação sexual, né? Porque a sexualidade não é só músculo, né, Bianca? É tudo. É uma coisa Exato. integrada. E eu gosto muito que a Bianca fala uma coisa, que ela diz que o assoalho pélvico é um órgão emocional, né? Explica um É pouquinho pra isso. gente, Bi. A gente não tem noção, Carol, o quanto a gente joga as nossas emoções para o nosso assoalho pélvico, né? Eu costumo fazer a associação muito simples. Após um dia super estressante, a gente percebe o nosso ombro tenso, carregado, mas a gente não percebe como está o nosso assoalho pélvico, né? E ele é muito emocional. Então, se eu tô tensa, ele tá tenso. Se eu tô ansioso, ele vai ficar tenso, né? E é muito, muito característico, assim, de observar as minhas pacientes nisso. Então, ela fala, ai, eu tive uma semana terrível. Aí eu falo, já sei como está seu assoalho pélvico, né? Ou ela chega para mim e fala, nossa, minha semana foi ótima. Eu falo, então vai estar ótimo, né? Então, o quanto isso influencia e por conta da nossa falta de consciência da região, a gente deixa isso passar. E na fisioterapia pélvica, por ser esse trabalho semanal, elas mesmas chegam, falam, nossa, Bi, eu reparei tal dia que meu assoalho pélvico ficou assim. E aí vai criando essa consciência, é bem bacana. E Bianca, você falou dos casos de pessoas que chegam, por exemplo, de mulheres que chegam com dor na relação sexual, de incontinência urinária. Chegam também mulheres, seja com, sei lá, dores Sensação ou de vagina sensações de larga, vagina larga, dores exatamente. ali nas lacerações, Aham. pós-parto. Medo, né, de reiniciar uma vida sexual ali, principalmente se teve, acho que, pontos e tudo mais. Sim, chega bastante, né? Eu atendo bastante pós-parto e a gente tem uma ideia, principalmente do pós-parto vaginal, de que essa mulher vai ficar frouxa, larga. É o medo da grande maioria das mulheres. Ai, meu Deus, eu vou ficar larga, né? Porque a gente observa essas mulheres pós-parto, não é uma frouxidão. Claro, existe, mas é principalmente uma tensão ali de minha libido não tá tão boa, eu estou preocupada com o bebê, não consigo me entregar no momento, né? Então ela vai ficando tensa ali e acaba tendo um prejuízo na relação sexual, né? Essa volta à relação sexual é muito complicado para a grande maioria das mulheres, né? E a gente faz esse trabalho com elas, relaxando o músculo, tendo consciência de novo para que elas voltem a ter aí uma vida sexual boa. E na menopausa, Bianca, quais são as indicações? Eu imagino que na menopausa seja um período aí que as mulheres precisem de fisioterapia pélvica, né? Se você puder explicar um pouquinho a atuação e também explicar sobre aqueles cones, né? Que são aqueles Tá. pesos, como que se utiliza? Porque eu acho que isso é vendido em sex shop, né? As pessoas Sim, sim. têm Uhum. dúvidas. O ideal na menopausa é que a mulher já chegue na menopausa trabalhando esse músculo. Estou falando no mundo ideal, então vocês que estão ouvindo a gente, saiba. Estou chegando perto da menopausa, deixa eu fazer uma consulta na fisioterapia pélvica, né? O que acontece? O estrogênio, né, que é o hormônio das mulheres, ele super ajuda o assoalho pélvico. Ele é um queridinho ali para o assoalho pélvico, né? Na menopausa, nessa transição,
o estrogênio vai deixando ali de fazer ação nessa musculatura e essa musculatura começa a perder um pouco da elasticidade, começa a perder força, né? A grande maioria das mulheres que me procuram, elas já estão com sintomas, né, na menopausa. Então, dor na relação, escape de urina, né, urgência para urinar. Nosso trabalho é fazer com que esse assoalho pélvico volte a ser, né, ou como ele era antes. Então, a gente vai trabalhar elasticidade e a gente vai trabalhar a força, que é muito importante para que ela não tenha esses escapes, né, esses prejuízos na função. Você diz que a gente vai trabalhar, mas trabalha como? Como que você trabalha a elasticidade, a força? A elasticidade, então a gente vai fazer uma avaliação dessa musculatura, né? Então, essa musculatura ela tem que ser capaz de relaxar no momento da penetração, seja ela uma penetração na relação sexual ou uma penetração para fazer exame ginecológico. Muitas falam, nossa, depois da menopausa eu não consigo mais fazer exame ginecológico, dói muito, né? Então, tem formas de trabalhar com massagem mesmo, né? Que a gente faz na musculatura, a gente vai soltando pontos de tensão, com a própria, com o próprio vibrador também, ele ajuda a recuperar essa elasticidade, né? Com os dilatadores vaginais, que são bem famosos aí para mulheres que têm dor na relação, apesar deles terem esse nome dilatadores, eles não dilatam, mas eles ajudam essa musculatura a se alongar, a ganhar flexibilidade. E para ganhar força já é um outro trabalho diferente, que aí é o famoso ginástica íntima, é o contrai e solta de uma maneira responsável, né? Então a gente vai fazer ali alguns exercícios e essa mulher precisa colocar esses exercícios na prática do dia a dia dela. Para a gente ganhar força, a gente precisa que esse músculo suporte uma carga maior. Então, uma das formas da gente fazer isso é utilizar os cones vaginais, que são as famosas bolinhas de pompoarismo. Tem diversas formas, né? Tem cone, tem bolinha, enfim. Nada mais é do que pesos, eles têm gramas, né? De 10 a 100 gramas, e aí você vai fazer o exercício com aquele peso. O ideal é que você passe numa avaliação antes de comprar. Eles estão disponíveis, qualquer pessoa pode comprar, mas é aquilo. Posso, mas não devo. Então, o ideal é, vou fazer uma avaliação com o nosso fisioterapeuta, vou ver se eu tenho condições de usar esse cone, e aí sim, se eu tiver condições, eu vou lá e compro, tá? Se você Tá. consegue relaxar, você pode usar o cone. Bianca, pra te contar, fiz tudo errado nessa vida. Fiz tudo errado nessa vida. Anos, muitos anos atrás, eu fiz um cursinho online de pompoarismo. Eu lembro que eu tinha feito uma entrevista com uma mulher, enfim. E aí ela me deu esse curso. Aí fui numa sex shop, comprei lá as tais das bolinhas e me imbuí da missão. Imagina, a pessoa não malha nem a bunda. Resolveu malhar a vagina, né? Claro que ia dar errado. Aí, tá bom, fiz lá do jeito que ela tinha falado pra fazer. Fui lavar a louça. Ela falou: ó, bota, fica uns 5 minutinhos lavando a louça por dia ali, treinando, né? Coloca lá o conezinho e fica lavando a louça. Ah, funcionou um dia, 2, tal, fiz uma semana. Depois abandonei. Mas eu achei, de qualquer forma, que é um exercício de consciência corporal interessante, né? Assim, essa percepção é muito interessante. Agora, eu não sei o quanto que, por exemplo, você falou, né? Para as pessoas que fazem muito e hoje em dia o que mais tem nas redes sociais, na internet e tal, são esses cursos para que as pessoas façam em casa. Você diz assim, tem que tomar cuidado para não se prejudicar. Como que fazer sem uma avaliação poderia prejudicar essa pessoa? Bom, Nath, parabéns pela tentativa. É isso, precisa ter uma disciplina para fazer esses exercícios, né? E eu nem É gosto assim, ó. de orientar. Parabéns Pode pela falar. disciplina, parabéns pela tentativa, continue tentando. É isso.
Eu nem gosto de orientar, por exemplo, quando a mulher está fazendo alguma outra coisa. A gente não tem conhecimento dessa musculatura. Então, no primeiro momento, é ideal você parar e sentir. Peraí, deixa eu ver o que isso está trazendo para mim, quais são as sensações, né? Então, no primeiro momento, o ideal é parar e fazer os exercícios com calma. Quando você tiver mais assim, com mais praticidade, já está ali, né, abafando, aí você pode colocar para lavar uma louça, para fazer outras atividades da sua vida, né? Bom, então, o que acontece, né? Como que a gente pode se prejudicar? Vocês lembram que eu falei de 30% a 50% das mulheres não conseguem fazer uma contração? Então, imagina, ela não consegue fazer uma contração, ela não consegue fazer um relaxamento, ela vai lá e coloca um peso que a musculatura dela não está preparada para lidar naquele momento. Então, a gente pode ter um aumento de tensão nesse músculo importante e pode ter uma fadiga muscular. Além disso, esses exercícios de pompoarismo, ginástica íntima, o ideal é que você faça quando você não tem queixa. Então, as mulheres vão. Eu estou com incontinência urinária. Em vez de procurar um fisioterapeuta, ela vai lá e procura o curso. Se ela está com incontinência, esse músculo não está bom. Então, ele precisa ter um preparo para fazer as suas atividades, né? E aí, depois, colocar um peso. Então, nada mais é se prejudicar o seguinte: meu músculo não está preparado, eu vou colocar uma carga maior e eu não vou saber lidar com essa carga maior que eu estou dando para ele. Tem mais uma coisa que eu queria te perguntar, Bianca. Qual é a relação entre fazer esses exercícios para o assoalho pélvico e a intensidade ou a qualidade de um orgasmo? Ótima pergunta, Nath. Bom, o assoalho pélvico, né, ele fica ali ao redor da vagina, ao redor do clitóris, né? Ele participa ativamente da função sexual. Então, ele ajuda na lubrificação, ajuda nessa penetração, nesse movimento gostoso, né, que a gente tem ali durante a relação sexual. Então, quanto melhor tá o meu músculo, melhor vai ser a minha lubrificação, melhor vai ser a minha sensação e melhor vai ser meu orgasmo. Porque no orgasmo tem as contrações involuntárias da região. Então, quanto mais saudável, mais forte, em teoria, melhor. Só que, como a gente sempre fala no nosso ambulatório, não é só isso. Não é só músculo. O seu músculo pode estar ótimo, mas se você não se conhece, você não sabe o que te dá prazer, você não vai ter um orgasmo intenso. Se você está ansioso, se você fixa na cabeça, vou ficar aqui, ó, apertando, 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 acabou o seu orgasmo, né? Porque o orgasmo vai muito além de só músculo. Mas é importante, sim, ter um músculo saudável. Essa é a vantagem de ter uma fisioterapeuta sexóloga, né? E, Eu acho muito, muito legal, porque integra, né? E, Carol, eu acho muito legal isso que a Bianca falou agora, porque conecta com aquela história da performance que a gente fala tanto aqui, né? Porque se você tá fazendo ginástica íntima, pompoarismo, ou mesmo fisioterapia pélvica com a expectativa, com a intenção e o objetivo de ser uma mulher melhor de cama, de ser aquela que vai girar o pênis, que vai, sei lá, amassar, modelar, fazer argila, qualquer, né? Entrou em você, sai, vira uma escultura. Entrou na sua vagina um pênis, saiu uma escultura. Não, mas olha só, se você vai com esse objetivo, você tá querendo performar, que é totalmente diferente daquilo que a gente fala da conexão. Total, né? Aqui a gente tem um objetivo, assim, super sério de diminuir a performance e aumentar a conexão, né? Então, eu acho que sim, a sua vagina precisa estar saudável para receber, vai te ajudar a ter prazer, etc. Mas é tudo integrado, né, Bianca? É tudo integrado. E eu queria, para a gente finalizar, que você falasse um pouquinho da fisioterapia pélvica para os homens, porque a gente tem um público masculino grande que nos escuta aqui. Pois é, para que é que esses homens procuram a fisioterapia pélvica, né? É importante a gente falar que tanto homens como mulheres têm assoalho pélvico, né? E vai desempenhar o mesmo papel.
de impedir a perda urinária, a perda fecal, né? Essa musculatura, quando está tensa, ela pode gerar dor, né? E uma musculatura alterada ali pode fazer com que o homem tenha. Influencia, tá, gente? Não é só isso, né? Como a gente falou, ejaculação precoce, né? Disfunção erétil, dor, né? Pélvica, incontinência urinária. Nos homens, assim, eu vejo bastante que eles procuram quando tem algum problema relacionado à próstata, né? Que aí eles fazem a cirurgia de próstata por conta de câncer e a cirurgia impacta muito a região, impacta muito o assoalho pélvico e eles desenvolvem uma incontinência urinária, que são os escapes de urina, bem importante. Então, a grande maioria da parte fisioterapêutica voltada para homens está muito ligado a essa parte de próstata, né, de cirurgia, de tratamento pós-cirúrgico, mas a fisioterapia pélvica também vai ajudar muito esses homens a se conhecer melhor, a ter um controle melhor da musculatura, né? Então, por exemplo, tem fisioterapeutas que trabalham com homens que têm ejaculação precoce, tem algumas técnicas para ajudar no controle, né, ali da ejaculação, disfunção erétil. Então, trabalhar essa força vai ajudar a melhorar essa ereção, né? Então, tem muitos benefícios. E apesar de a gente achar que homens, né, eles fogem, né, dessas coisas, a grande maioria dos pacientes homens que eu atendi na minha vida eram os mais dedicados à fisioterapia pélvica. Bi, Super disciplina. muito legal, super obrigada pela sua participação. Deixa seu arroba para o pessoal seguir você nas redes. Meu arroba é biancabispo.fisio ou no meu blog biancabispo.com. Ah, que bacana. Muito obrigada, querida. Um beijo grande. Obrigada por todas as informações aí preciosas. Um beijo, Bi. Um beijo. Beijo. Carol, Bianca, uma querida, Maravilhosa, né? né? Maravilhosa. É. Agora a gente precisa chamar o quadro Sussurra Aqui, bora lá. com relatos e dúvidas ao pé do ouvido. Meninas, quando eu vou transar, de vez em quando minha vagina faz uns barulhos estranhos durante a penetração. Fico muito constrangida. O que posso fazer para evitar esse tipo de situação? E se acontecer, eu finjo demência, dou uma risadinha, falo alguma coisa? Bom, isso são os chamados flatos vaginais. Por que que eles acontecem, né? Em determinadas posições, entra ar junto ali com a penetração. Vai bombeando o ar ali, né? Tipo o pneu de bicicleta. Exatamente. Posição de 4, por exemplo. Posições onde entra o ar junto e aí faz esse barulho que parece o barulho de um pum mesmo. E que, enfim, a pessoa pode ficar constrangida. Mas ajuda, se está acontecendo com frequência, provavelmente existe uma frouxidão dessa musculatura que está propiciando essa entrada de ar. Então, ajuda, inclusive para o seu prazer também, ajuda a contrair a musculatura enquanto está acontecendo a penetração. Você vai sentir mais o pênis, vai ser mais gostoso para o seu parceiro e evita esses flatos, né? Mas assim, se aconteceu, né, Nath? Gente, faz parte. Faz parte, eu também acho. E assim, dificilmente a pessoa que tá ali penetrando nunca vivenciou uma situação do tipo, né? Muito comum. Mas o que eu fico pensando aqui é que pra pessoa fazer, pensando, né, no que a Bianca falou, pra pessoa conseguir fazer essa contração, muita gente não tem nem essa consciência corporal. Sabe. Então, o quanto que é legal, de repente, se você tiver a possibilidade, fazer uma consulta com uma fisioterapeuta pélvica, porque esse é o básico, né? A sua capacidade ali de contrair, soltar, é muito básico. Mas eu entendo também que, de repente, pensar em posições ou em práticas sexuais em que você não tire totalmente o pênis e bote de volta, né? Porque aí você tá dando margem pra inflar, digamos assim. Ô, Nath, sabe o que eu acho que ficou faltando a gente falar e que as pessoas têm dúvida sobre o que é o períneo? Ah, é verdade. A gente até fez um episódio, a gente falou só sobre... De anatomia, eu acho que tinha. Foi no de anatomia que a gente explicou o que é o períneo. Mas aqui eu vou repetir, tá? O períneo é a região que fica entre a entrada da vagina
e a entrada do canal anal. Do ânus, o homem também tem períneo, é justamente essa região, claro, o homem é ali onde termina o saco escrotal, né? Então é aquele centro ali, é uma região onde todos os músculos se encontram, né? Então é uma região até de fragilidade. Então, se essa região que você está querendo dizer, que se essa região do períneo, se essa musculatura ali se cruza e se encontra ali e ela tá frouxa, isso pode aumentar a entrada de ar que vai levar a esse pum vaginal. Exato, a vagina fica um pouco mais frouxa, às vezes tem lacerações de parto que influenciam ali no períneo, né? Então, para as pessoas entenderem o que é o períneo, né? Sim. E eu acho que se você tá numa relação em que você tem intimidade e aconteceu um pum vaginal, cara, você não precisa nem comentar, né? Não. Assim, acho que é o tipo de coisa que segue o jogo. Se você tá numa relação de um sexo casual ou com alguém com quem você não tem intimidade, você pode até, tipo, fazer, se você tiver condições, fazer uma piadinha, dar uma risadinha e falar, pô, vai na mãe aí, né? Tipo... Dá uma risadinha, porque assim, é óbvio que se isso tá acontecendo ali durante uma relação sexual, é porque entrou ar, né? É bem diferente de soltar um pum É mesmo. Bem diferente de soltar um pum que vem com cheiro, né? Que pode acontecer também. Mas a diferença é que tem cheiro, né, galera? Agora, eu acho que faz parte, né? Acho que esses incidentes, ou enfim, que acontecem aí como um pum vaginal... você tá trocando... No sexo você tá trocando fluidos, você tá trocando... Não tem como, né? Acontece. Exato. Então, e agora? Nós vamos de penetra? Vamos de penetra, exatamente. Então, penetra pra ir mais fundo no assunto. Posso indicar? Bom, eu vou como médica, eu acho que eu super indico uma avaliação com a fisioterapia pélvica, né? Muitas mulheres vão conhecer o trabalho da fisioterapeuta pélvica para ter bebê, né? Para ali quem quer parto normal, para se preparar para o parto, etc. Mas o trabalho da fisioterapia pélvica, ele não se resume a isso. Inclusive, é um trabalho muito diferente na gravidez, esse trabalho para a preparação do parto, né? Que é um trabalho mais até para alongar essa vagina, para o bebê poder passar. Mas o trabalho, né, fora desse período da gravidez é justamente para avaliar, fortalecer, se precisa fortalecer, ou relaxar, se precisa relaxar, porque tem muita tensão que gera dor. Muito bom. Eu vou indicar uma coisa mais para entretenimento, porque eu me lembrei também que foi uma curiosidade, um perfil que eu encontrei, que é um perfil da Kim Anami. Kim Anami. K-I-M-A-N-A-M-I. Essa mulher, uma vez, eu vi umas reportagens dela que ela conseguia, ela é tipo recordista de levantamento de peso com a vagina. Ai, meu Deus. E essa mulher conseguia, assim, sei lá, ela pegava um abacaxi, amarrava um fio lá e um ovo vaginal, colocava e ela carregava, uma prancha. E aí ela tinha uma série de imagens, assim, que viralizaram uns anos atrás, impressionante. E não é fake, já conseguiram fazer imagens e filmagens e tal. E eu acho interessante, assim, porque realmente eu nunca tinha parado para pensar que a força do nosso assoalho pélvico poderia ser tão grande, claro que no caso dela aí já extrapola, mas tão grande a ponto de a gente sustentar coisas tão pesadas quanto um abacaxi e uma prancha. Então fica aí a dica, é aquela curiosidade bem barata, bem vagabundinha, você dá umas risadas lá no perfil da Kim Anami, que já deve ter aí uns 200 mil seguidores, tá bem? E acho que a gente, antes de fechar, a gente chama a Camila Gentili com seu quadro Mãozinha Exclusiva, em que ela traz dicas de produtos da exclusiva Sex Shop para você conferir. Olá, meu nome é Camila Gentili, eu sou sexóloga, eu sou da exclusiva Sex Shop e hoje eu tô aqui para deixar dicas de produtos relacionados ao tratamento do assoalho pélvico. Agora, quando a gente fala de assoalho pélvico, eu também tenho que falar sobre os cones. O cone, ele geralmente vai ter a característica de uma gota ou de uma pera pequena. Quando eu falo pequena, a gente está falando de um produto com 3 dedos aproximadamente de altura, para você ter uma ideia, e 1 dedo de diâmetro. Ele é um produto pequeno,
com um cordão de silicone que vai te ajudar a te dar mais segurança no momento de realizar a introdução desse produto. Como que funciona o uso desse produto? Você vai inserir ele com o lado maior da bundinha ali da pera, dentro do orifício ali da vagina e ficar com esse cordão do lado de fora, controlando esse produto. E ali você vai fazer exercícios de aperta e solta, aperta e solta. Esse kit de cones, é importante dizer que ele vem com 5 cones com pesos diferentes que vão ser usados gradativamente de acordo com a indicação do seu fisioterapeuta. Então, você vai começar com um cone como esse de 20 gramas e vai terminar com um cone mais pesado que tem 70 gramas. E isso vai ser gradual à medida que você vai conseguindo segurar mais tempo o cone, se exercitando, você vai mudando para outros cones. Aliás, uma informação importante é que cada cone possui uma cor para que você já não se perca nas atividades. Então, o inicial de 20 gramas é cor de rosa e depois, à medida que você vai trocando, tem o cone amarelinho, tem o verdinho, tem o azulzinho para você não se perder também. Isso ajuda bastante a saber em que peso que você está ali de atividade para melhorar o seu assoalho pélvico. Esse tipo de produto vai ajudar bastante a fortalecer a musculatura do assoalho pélvico e tratar distúrbios e deficiências como perda urinária, flacidez, entre outras coisas. Agora, ainda falando sobre produtos para assoalho pélvico, a gente veio trazendo um produto que já é um produto mais automatizado. Então, esse dispositivo que eu quero mostrar para vocês, ele é um produto que ele é um vibrador, que nós chamamos de vibradores da linha Kegel ou Kegel. Ele tem um formato como se fosse uma ampulheta. Ele tem uma cinturinha fininha, uma bolinha de um lado, uma bolinha do outro e um fiozinho que é a anteninha dele que fica do lado de fora. E esse, no caso que eu estou falando, ele tem também um controle remoto que vai ajudar na hora da atividade do exercício. Esse produto também, no caso do uso, a indicação é que você lubrifique ele com lubrificante à base de água, insira ele no canal vaginal e ligue esse produto para que, no momento que receber essa vibração dentro do canal vaginal, automaticamente vai ter um reflexo de contração. Então, é como se você estivesse jogando a vibração dentro do canal vaginal para que tenha uma resposta muscular de aperta e solta. Esse produto ele vai ajudar bastante na atividade íntima, porque ele vai criar muita efetividade na hora de fortalecer o canal vaginal. Então, no caso desse produto, ele é um produto com esse formatinho de ampulheta, ele vem com essa anteninha e com um controle remoto levinho que você usa através com uma bateria dessas de relógio. Então, é bem simples de carregar e de fazer o uso do controle. É um produto muito indicado para tratar disfunções do assoalho pélvico e ele é algo mais novo. Além desses produtos, nós também temos outros vibradores Kegel que possuem aplicações como aplicativos para baixar no celular, entre outras funcionalidades. Mas a gente vai mostrando tudo isso no decorrer das nossas edições aqui. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Que bacana, né? Você vê que existem produtos bem específicos para essa várias área, opções, né? várias bem, opções. Se você tá aí sem saber onde comprar, bora lá acessar a exclusiva. Legal, gente. Então temos um episódio, Carol? Temos um episódio. Vamos lembrar aos nossos ouvintes para curtir nossas páginas no Instagram, fazer uma avaliação ali no Spotify ou no seu tocador de podcast. Isso ajuda muito a gente. E comentar, né? A gente adora quando o pessoal comenta. A gente adora. Entra lá, se inscreve ou curte e comenta no canal do YouTube também do preliminares.podcast. Estamos aí interagindo e entendendo o que vocês querem ouvir e assistir dos próximos programas. Muito obrigada e até o próximo episódio. Um beijo. Até.